Estamos dando início ao nosso 6º episódio aqui no Motor e Mentor, hoje com um convidado muito especial do ramo automobilístico dos veículos pesados, Rodrigo Padilha, diretor de CX América Latina da Volvo. Vai nos contar aqui um pouquinho da sua carreira, da sua experiência profissional, qual é a sua previsão de mercado com relação a CX, a inovação dos veículos pesados, o que vem de novo para nós aí. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o desafio, por abraçar a nossa causa. Sinta-se à vontade, se apresente para o nosso público aí, nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado e a palavra é contigo. Legal, Lucas. Obrigado pela oportunidade, né? Bastante gratificante, né, estar com você aqui, né? E eu sempre falo que eu gosto muito de estar com os empreendedores, né? As pessoas aí que têm um viés de risco, né? Eu acho que isso é bem importante e vamos dizer assim, um ambiente onde eu navego bem, onde eu gosto, né, de navegar e espero aqui poder contribuir contigo, agregar conhecimento ao público que vai ouvir, que vai assistir e assim por diante. Legal. Obrigado, viu, Rodrigo? Então nos conta aí como é que foi essa tua jornada profissional. Você é engenheiro mecânico de formação, né? Somos colegas de profissão aí. Sim. Então me conta um pouquinho para os nossos ouvintes aí como é que foi essa tua jornada tua jornada profissional de mercado aí. Legal, olha só, é bem uma jornada mesmo. É uma jornada. É uma jornada mesmo, porque eu, na verdade, tive alguns caminhos aí nessa jornada, né? Em verdade, eu sou engenheiro mecânico, mas eu primeiro fui o antigo técnico de processamento de dados. Nem existe mais isso hoje, né? Técnico de processamento. Ninguém processa mais dados hoje, né? Hoje, na verdade, esse programa, enfim, trabalha com muitas bibliotecas já disponíveis, enfim, né? Mas, enfim, eu comecei como técnico de processamento de dados lá nos anos 90 e alguma coisa, né? Então, eu sou um pouquinho mais experiente aí que você, mas faz parte. E sempre gostei muito, né, de estar ligado com, né, a gente chamava de informática, hoje nem é mais isso, né? Mas, enfim, no mundo, né, dos computadores, etc. E eu comecei dando treinamento de Word e Excel. Olha só. Né? Eu tinha 16 anos, né? E nunca vou esquecer disso, assim, foi uma jornada de aprendizagem, assim, bem interessante. E eu fazia um estágio não remunerado, né, no Ministério Público, né, de Justiça aqui do Paraná. E eu fui dar treinamento de Word e Excel para promotores e procuradores de justiça. Imagina naquela época, né, com computadores com tela, não era monocromática, já era colorida, né, mas com monitor de tubo, aquela coisa toda, né? Disquete. E disquete, né? Não era do 5 1/4, era de 3/2. De né? 3/2. Tem gente que nem vai saber o que eu tô falando, né? Mas disquete de 3/2 e imagine, pessoas da área jurídica, que não tinha a mínima afinidade com o computador, né? Então eu comecei assim. Então eu comecei treinando gente. Isso é uma coisa interessante. Depois eu vou fazer um link com o mundo atual. E aí a coisa foi evoluindo, eu virei técnico, né, de computadores, sempre gostei disso, de consertar e tal, o cara chamava na minha casa, vem aqui arrumar e tal, né. E nesse tempo eu estava terminando, né, esse segundo grau técnico, né, e eu falei, puta, eu preciso fazer alguma coisa diferente, será que eu vou trabalhar com computadores, vou continuar nisso? Naquela época o curso que tinha era análise de sistemas. E eu falei, não, mas só isso, eu queria algo mais, né? E não sei, caí na engenharia, né? Fiz aquela orientação vocacional e tal, né? Quando eu estava fazendo o cursinho lá, preparatório, junto com o terceiro ano, né? Fiz tudo meio junto, né? Minha vida sempre foi muito intensa, assim. E, enfim, entrei Passei por essa jornada também. E assim, bem intenso. Então, entrei em engenharia na Federal do Paraná, né? E aí logo no primeiro ano, né? Como eu falei que a minha jornada sempre foi meio tortuosa, eu fui pro exército. Aí entrei no famoso NPOR, e aí, obviamente, no primeiro ano de faculdade eu nunca tinha reprovado em nada, reprovei, né? Porque não dava para conciliar uma coisa com a outra. Não tem como. Mas foi bem legal porque eu aprendi outras coisas, né? Outros valores, enfim, foram bastante importantes para a sequência da minha carreira. Bom, daí voltei, né, para a faculdade, fiz alguns estágios, comecei meu primeiro estágio como engenharia, foi numa concessionária de carros da Volvo, a extinta Estocolmo Veículos aqui em Curitiba, né, trabalhando junto com o gerente da oficina. Né? Olha que legal. E o negócio interessante dessa experiência foi que eu não tinha tanto domínio técnico, mas eu trabalhei analisando a parte variável, salarial variável dos mecânicos. Então, aquela história, né? Quanto o serviço vendeu, quantas horas
eu vendi de oficina e assim por diante. O né? cálculo de comissionamento. Comissionamento, produtividade, né? Eficiência, ocupação, aquela coisa toda. E daí, ali em diante, eu falei, não, quero algo mais, né? Daí fui estagiar na Volkswagen, tinha acabado de vir a planta para cá, né? Ali nos anos de 98, 99, né? As montadoras estavam se estabelecendo No Paraná aqui. em alta, né? Exato, Vários benefícios, Renault, né? Volks e tal. Uhum. E eu tive a felicidade de trabalhar, ainda como estágio, né? Mas trabalhar dentro da planta da Volkswagen, né? Na BUC, agora eu acho que é PUC o nome, né? Que é Production Unit Curitiba. Uhum. E eu era o estagiário da área da qualidade. Então eu trabalhava com os 5 principais processos produtivos do veículo: estamparia, armação, pintura, montagem e teste final. Nossa. Então eu girava dentro da fábrica. Então assim, eu posso dizer que eu fiquei 1 ano e pouco lá. Posso dizer que foi uma experiência muito intensa, né? Eu, basicamente, novo de carreira, né? No início de carreira, aprendi diretamente ali como é montar o veículo. E naquele momento produzia-se aqui o Golf, né? E também o Audi O A3. sonho de todo moleque, né? Então, o Audi A3, né? E eu imagino que eu ia ter, né? Hoje eu tenho um Audi, mas na época eu não tinha. Então eu falei, puta, como é que eu vou chegar nisso, né? Mas a gente vai construindo e aprendendo. E eu acho que foi muito legal porque eu visitei todas essas áreas. E aí tive o contato com a indústria alemã, alguns alemães, então eu falei, puta, tá aí um negócio legal, né? Acho que eu vou para a Alemanha, vou buscar esse negócio, né? E ainda não tinha dado certo, teve uma mudança de gestão, aí procurei, como você está no mundo dos estágios, né? Procurei o estágio, caí na Volvo, né? Na Volvo Construction Equipment, né? Na área de equipamentos de construção, para trabalhar com treinamento técnico. Olha só. Então eu ajudava o treinador técnico, que ia treinar os equipamentos no campo, a preparar conteúdo, né? A preparar toda a parte técnica, né, do treinamento. Como já tinha experiência lá na concessionária, sabia o que precisava lá também, né? Algumas coisas, método, muita coisa eu aprendi ali, né? Mas o que precisava? Organizar muito a vida do instrutor técnico, né? Como todo técnico, né? Obviamente, todo técnico, ele vai ensinar o lado técnico, né? Sim. E eu nem sabia o que era a palavra andragogia na época. Eu falei, vou tentar arrumar aqui um pouco as apostilas e tal, e foi muito legal. Chegou um momento que eu estava dando treinamento. Olha só. E aí foi uma aposta, obviamente, né? Acho que eu tinha, enfim, viram que eu tinha desenvoltura para isso, né? Comecei a dar treinamento de alguns elementos básicos ali, né? De produto, né? Mas ainda estava com aquele negócio de ir para fora, né? Falei, puxa, eu preciso me formar com uma experiência internacional. Né? E isso era muito... Um intercâmbio. Era muito em alta na época. Muito bem visto também, muito né? Bem Até visto, hoje, E eu falei, puxa, é um terceiro idioma, né? Eu já tinha estudado inglês, espanhol, já tinha meio já no sangue, assim, falei, caramba, eu preciso conhecer algo, preciso ser um pouco diferente. Né? E aí, no fim das contas, me candidatei num programa da IAEST, né? A extinta IAEST, que era um braço da ONU, né? Para intercâmbio de estudantes de engenharia. Nem sei se existe isso ainda, tá? Que legal. E aí me apliquei lá, a gente fazia uma troca, né? Recebia um estrangeiro, aí a gente ia lá para um outro país e acabei caindo dentro, né, lá da Alemanha, né? Num instituto de pesquisa de tecnologia laser, que prestava serviço para Volkswagen lá na Alemanha. Na Alemanha. Um negócio assim, não... Todo mundo pergunta para mim, puxa, mas foi através da Volkswagen? Eu falei, não foi, mas eu acabei me conectando com a Volkswagen diretamente. De novo lá. E fui trabalhar em Hannover, uma cidade muito perto de Wolfsburg, onde fica a matriz da Volks, né? E fiquei um bom tempo lá e foi muito legal, assim. E eu digo o seguinte, né? Que foi uma experiência muito interessante, e eu conto com até certo detalhe, porque eu fui com o dinheiro só do primeiro mês, né? E parcelei a passagem 15 vezes. Minha família fez uma vaca em casa, né? Porque não tinha condições e tal. E fui para lá. E foi, assim, excelente, né? Aprendizado de vários pontos, né? Cultural e tudo isso eu ainda recomendo para todo mundo que eu converso, hoje em dia os jovens e tal. Eu falo assim, olha, se arrisque, né? Se lance, não precisa ter todas as condições. Vá, depois você vai construindo, né? E a gente nem sabia o que era isso, a gente não recebia instrução disso na época, né? E acabei indo e tal. Foi uma aposta. E diferente de alguns programas estruturados, porque a faculdade manda você, tudo bonitinho. Eu fui na doida, assim, né? Na louca, né? E foi muito bom. Aí quando eu voltei, daí me empreguei na indústria, né? Atuei na Brose, que é uma das sistemistas da Volks. Aí saí da Brose, fui para ThyssenKrupp, né? Colunas de direção. Elevadores. Daí foi colunas de direção. Colunas de direção. Produto legal. de segurança, atuando na área de qualidade de compras, né? Qualidade de produto comprado, de componentes. Fornecedores. Fornecedores.
E daí, um certo dia, recebi uma ligação da Bosch de Campinas, que tinha uma oportunidade e tal. Eu falei, vou embora, velho. Vou embora. Tem Bosch aqui, mas não Por tem que vaga, não? então eu vou pra Campinas. Tinha morado já fora. Uhum. E foi, assim, uma grande alavancagem de carreira, né? Então, fiquei alguns anos lá, de 2005 a 2011. Foi lá onde eu me tornei gestor. Tive a feliz oportunidade lá de me desenvolver e muito, fiz coaching. Nossa, foi, assim, uma grande escola, né? Levo muito, assim, a escola que a Bosch foi pra minha carreira. Daí, por alguns motivos pessoais, né, e eu já estava engatado com a minha esposa, aquela coisa toda, ela estava comigo em Campinas, e aí, por uma situação aí do caminho, a gente decidiu voltar para Curitiba, né, também recebi uma proposta, mas para atuar no mundo de telecom. Olha nada só. a ver. Nossa, né? tava... Falei, caramba, que risco que eu vou tomar. Eu gosto de tomar risco, mas também nem tanto. Né? E acabei tomando esse risco para atuar como gestor de compras, né? Para ser gerente de compras na telecomunicação. GVT. Sim. Por quê? Porque a empresa estava buscando um pouco de procedimentos, métodos e tal. Sim, né? que a engenharia está enraizado, né? O mundo automobilístico, com as ISO, aquela coisa toda, né? Que eu lidava muito com isso. E tomei o risco, vim para cá, voltei para Curitiba, isso ajudou muito, né? O lado familiar e tal. Né? A tua família é daqui de Curitiba? É de Curitiba, minha esposa também. Na verdade, sim, minha família reside em Curitiba, mas eles são todos do Rio Grande do Sul. Ah, então, entendi. Mas muitos anos em Curitiba. E, enfim, aí foi uma jornada muito intensa. Eu digo que a GVT foi uma grande escola de inovação, uma grande escola do mundo de telecom, do mundo de serviços, né? Porque era uma startup gigante, né? Então, aquele espírito de startup, de não tem processo, não tem mesmo, mas vamos fazer, vamos embora. Todo mundo acelerado. Todo mundo acelerado e tal. Então, tem muitos profissionais que eu conheci na GVT, que hoje até eu tenho contato, que realmente deslancharam após a GVT. Olha que legal. E eu acho que para mim foi uma grande escola. Mas, né, eu cheguei a um ponto, né, que em 2013, na verdade 2 anos e meio depois, eu e minha esposa, enfim, a gente estava esperando os gêmeos, né? Tem filho gêmeo? Mas isso é intenso, né? Tudo, não bastava gêmeos, vieram 2. Vieram 2, um casal, felizmente tudo de uma vez só, né? Então, meus filhos gêmeos e... Isso em 2013. 2013. Então estão com 7 para 8 agora, 8 para 9. Eles estão 9 anos. 9 anos já. E eles em 2013 já estavam com quase 1 ano, né? E eu trabalhava muito, né? Como perfil, né? GVT tinha engordado e tal, tava bem mal assim de saúde, tava trabalhando muito mesmo, porque exigia, né? Sim. E aí eu falei, não, eu preciso dar uma recuada, senão eu não vou conseguir dar atenção para minha família, etc. E não vai ver as crianças crescendo. Exatamente, ver as crianças crescerem. E aí comecei a buscar uma posição no mundo automobilístico de volta e tal, e aí surgiu a Volvo, né? Vi uma oportunidade lá, não teve QI, não teve nada, mesmo tendo passado pela Volvo. E aí fui atuar na área de pós-venda, num serviço que eu chamo de serviço emergencial, né? Que é o famoso VOAR, Volvo Atendimento Rápido. Né? Precisava reestruturar a área, enfim, e aí acabou casando, né? Eu fiz um downgrade de carreira, foi excelente, a melhor coisa que eu fiz, também recomendo, tá? Então, quando as pessoas pensarem assim, mas será que eu mudo para uma posição anterior à que eu estava? Depende da tua conta geral. Né? Ou seja, a minha conta naquele momento, né? A minha estrutura naquele momento exigia um passo atrás. Né? E eu tive assim, também tomei um risco para isso, né? Eu falei, olha, eu preciso dar um passo atrás, não sei o que vai acontecer depois, mas muitas pessoas falaram, se você der um passo atrás, se recuperar a tua vida pessoal, etc, pode ser que te alavanque depois. E hoje eu posso dizer que deu certo, né? Que bom, né? E aí, entrei ali na área, e depois de um certo tempo, como eu já tinha atuado, já era gerente sênior na GVT, já tinha um certo laço de gestão e tal, num certo momento eu vi que a área era pequena para mim, né? E aí, numa mudança interna lá, eu fui convidado para ir para a Argentina, passar um tempo na Argentina, devido a uma reestruturação, né, que um dos gestores fez lá, ele me convidou, era meu antigo gestor na área, falou, olha, vamos para a Argentina, tive que mudar toda a organização da concessionária, né, que pertence ao grupo lá. Eu preciso que você assuma a concessionária nesse momento de transição durante um período até eu colocar um outro argentino no lugar, a gente se reestruturar. Legal. E fiquei 6 meses Mas lá. isso pela Volvo mesmo? Pela Volvo, tá, Volvo, entendi. pela Volvo. E a Volvo prestava esse suporte para o concessionário? É porque esse concessionário é próprio. Entendi. Própria, Entendi. E aí eu assumi lá e foi também outra experiência enorme, né? Então, imagina você chegar na concessionária, não tinha o gestor do concessionário, não tinha o consultor técnico. Meu Deus. Não tinha o chefe de oficina, que tinham sido desligados por uma questão particular lá. Né? Então, eu chegar lá, falei, caramba, sou eu os mecânicos e vamos nos virar. Vamos articular, né?
Mas foi muito interessante, porque a experiência cultural foi importante. Por mais que a gente fala de Argentina, de Paraguai, etc., não adianta. É outra cultura, né? É um outro viés. Né? A gente tem que aprender e ser bastante empático, né? Entender como que as pessoas pensam, como que elas veem um estrangeiro vindo aqui, assumindo uma operação. Aquela história, puxa, um líder que não é da minha comunidade, como é que é isso? Né? Então foi bem interessante, eu acho que o primeiro passo foi conquistá-los, assim. Então foi muito legal. Parte cultural mesmo. Cultural. São pessoas, né? E eu estava num momento de transição, né? E eu não estava lá para ficar definitivamente na Argentina. Num momento de transição. Então eu ia e vinha a cada 20 dias, né? Para visitar minha família aqui, meus filhos ainda pequenininhos, né? Mas foi muito interessante, porque daí eu fechei um ciclo. E quanto tempo ficou nessa? Eu fiquei quase 6 meses, não foi muito tempo. Tá? Mas para quem tá fora de casa, a gente sabe que é um tempo considerável, né? É bem complexo, né? Com filho pequeno ainda, né? Exatamente, mas foi muito legal porque foi um outro, posso dizer assim, um outro degrau de alavancagem. Né? E aí, voltei para o Brasil, acabei assumindo uma área de plano de manutenção. Na verdade, nós fizemos juntamos, né, a área que eu cuidava antes, que era o voar, né, junto com o plano de manutenção, acabei montando uma área de um suporte de pós-venda. Legal. Né, gerente lá da área, responsabilidade da América Latina também. E aí, né, eu sempre fui um cara inquieto, né, e o inquieto no sentido assim de me desenvolver, né, de formar alguns legados, mas não legados de longo tempo, mas de realmente agregar valor e dali sair para uma próxima, deixar um legado, as pessoas se desenvolverem e abrir caminhos. E aí eu me candidatei numa posição para ser VP de logística e logística de distribuição de peças, né, de peças de concessionários e tal na América Latina. Então, desculpa te interromper, mas a tua vertente sempre foi para esse lado já consumidor final, né? Sempre. Tudo concessionária, treinamento. Sempre. Comecei assim e começa um tempo. Então, seja no mundo de peças, seja no mundo de atendimento a concessionários, seja na tecnologia, de suporte a concessionários, a linha de frente, né? Sempre foi nessa linha. E o próprio voar é um processo muito íntimo do cliente. Né? Eu brinco que é a única tarefa, né? A única atividade dentro da montadora que você tem contato direto com o cliente final, no mundo de transportes, no mundo de caminhões. O restante das atividades tudo através de um concessionário. E ali não, ali é o cliente que pega a mão no telefone, liga no 0800 ou aciona o botão no painel do veículo e esse contato é direto com o cara que está lá pilotando o veículo. Né? Então isso foi um aprendizado muito legal e eu trouxe alguns gestores das áreas internas a conhecer isso, a tal do viver na pele, esse tipo de coisa, para entender o que o cliente passa no momento de emergência. Né? E é momento de emergência mesmo, o cara está parado com uma carga valiosa no meio da estrada, você precisa agir rápido, né? Dar uma instrução, um procedimento, esse tipo de coisa. Então, como você falou, sempre muito ligado ao cliente. E aí, nessa minha migração aí para logística, foi suportar os concessionários, nós somos basicamente 240 e pouco, 250 na América Latina toda, suprir todos os concessionários com peças. Nossa! Né? Então é uma operação interessante. Eu imagino a complexidade da operação. Não é só o centro de distribuição, é toda a operação de planejamento, transporte, última milha de entrega e tudo. Então, nossa, para mim foi um outro range que abriu muito grande. Né? Então, o mundo de supply chain agregou por quê? Porque como na Bosch, na GVT eu trabalhei na área de compras, gerente de compras, enfim, eu tinha muito esse elo, né, no mundo de supply chain. Então isso ajudou. Né, por isso que você falou que lá foi uma experiência importante para você. Exatamente. Então eu acabei basicamente desenvolvendo algumas tarefas lá como logística e aí voltei para a comercial em 2019, né, responsável por desenvolvimento de rede. Né, de rede concessionárias. Então, são algumas tarefas de suporte à rede, enfim, processos, a gente chama lá os processos de capacitação de rede, IT, né, toda a nossa infraestrutura, né, de sistemas para suportar a rede concessionárias, treinamentos, gestão financeira de concessionários, né, lucratividade, tal, enfim, tem todo um processo que como marca, né, a gente suporta as concessões, né? Então, é um outro range que eu aprendi mais algumas coisas. Né? Pós-vendas tá no teu sangue, então. Não tem como negar, né? Exatamente, acho que é mais ou menos isso. Né? Se for fazer um DNA, sai o... E comecei assim, né? Meu primeiro estágio lá em pós-venda e tô aqui ainda nesse mundo. E daí, com pandemia, a gente reestruturou, né, a empresa, né? Obviamente foi um impacto muito grande para todo mundo, né?
ali em março, abril, né? Depois, antes, né, do meio do ano, a gente consolidou algumas áreas e eu acabei assumindo a área de serviços e experiência do cliente, né? De CX, enfim, né? Sim. E por que as duas estão juntas? Porque o maior ciclo de relacionamento do cliente com a gente é em pós-venda. É em pós-vendas. Em qualquer montador. Sim. Então, a experiência ela é criada no pós-venda. Né? E a gente tem métodos, né, para poder trabalhar a experiência do cliente no pós-venda. Enfim, claro que a venda é super importante, né? Aquele namoro com o cliente, né? Aquele momento de negociação, de brinde, tudo isso é muito legal. Mas a vida real mesmo é no pós-venda. É no pós-venda. É onde você comprova a autenticidade de marca, onde você comprova a qualidade do veículo, onde você comprova a disponibilidade. E é um motor de nova venda. Exatamente. Porque em vendas, o cliente te paga. No pós-vendas, o cliente te propaga. É mais ou menos isso. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, assim, você cria a mentalidade, né, de uma boa marca na cabeça do cliente quando você tem um pós-venda forte. Sim. Né? E é isso que eu estou envolvido até agora. Então, a gente renomeou pós-venda como serviços, né? Até pela questão Área da de modernização serviço. das coisas. Sim, né? sim. E eu estou aí nessa, né? Atuando numa área de suporte central para todos os mercados e investindo muito em CX, né? Em métodos de conhecer e propagar, né? O feedback e a percepção do cliente para toda a organização e para as concessionárias. Sensacional. Muito, muito, muito deu pra resumir bacana. um pouquinho Pô, aí, bacana, gente. Bacana mesmo. Porque, você falando, não faltou vontade de te interromper aqui. Sim. Porque eu comecei... eu fiz o curso técnico, só que em eletromecânica também. E aí a minha primeira experiência na engenharia foi em concessionária. Então, você contando aí toda a sua trajetória... Eu falo que é a escola da vida real. Exatamente. Exatamente. Então, você contando toda essa tua trajetória aí, me identifiquei bastante. Não, obviamente, eu saí antes, né, de cumprir toda essa carreira. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse continuado também seria algo nesse sentido. Até porque hoje a minha empresa é voltada para a parte de vendas e pós-vendas de lojas, de concessionárias, enfim, né? Então é algo que pulsa muito forte aqui dentro de mim. Legal. E é muito bacana conhecer essa história de alguém que a gente vê, que a gente admira como sendo algo que eu almejaria para minha carreira, né? Então é bem bacana. Eu achei bem interessante aquela parte que você comentou ali, que você teve bastante coaching, bastante mentoria durante a tua formação. Como que você entende essa questão de escutar as pessoas mais experientes? Eu sou até suspeito para falar, né? Que o podcast se prova, então isso, né? eu amo aprender com as pessoas mais experientes. Mas como que você viu essa jornada tua de mentores, de coaches, para aprender a lidar com o ego, né? Porque muitas vezes o nosso ego fala mais alto, então a gente precisa aprender a escutar. Como que foi para você essa jornada? Olha, para mim foi sempre um desafio, né? Porque eu sempre fui muito enérgico, né? Muito ansioso e tal, né? E o que acontece? Quando a pessoa é muito enérgica, ela não tem muita paciência de escutar os outros, sabe? Mas eu sei que eu aprendi ao longo da vida que a escuta ativa, né? O famoso nome, né? Escuta ativa, né? Que a gente tem cursos e várias coisas sobre isso. É muito, muito importante, né? É você realmente dar chance para ouvir uma opinião diversa, né? Para trabalhar o contraditório, né? E isso eu fui aprender com a maturidade, né? Eu lá como menino mais novo, como um cara super ansioso e etc., eu só absorvia, né, de uma pessoa mais experiente mesmo. Uma pessoa mais experiente significa o cabelo branco, aquela coisa. Então eu só respeitava, né, esse tipo de gente. E eu estava completamente errado, né? Hoje eu vejo que você, com 20 e poucos anos, é experiente em uma determinada coisa que eu não sou, então eu vou aprender com você. Sim. Né? E no mercado chama-se de mentoria reversa. Eu vou tirar esses títulos, né? Vou dizer o seguinte, a nossa vida é um aprendizado, né? E eu fui fazer mentoria, virei mentor, porque para mim o propósito principal de ser mentor é aprender com as histórias. E eu só fui descobrir isso depois de velho. Velho, né? Puxa vida, estou com uns 40 e poucos anos aqui. Mas depois de um certo ciclo, né? Por quê? Porque você calça lá a sandália da humildade, você vê que você não sabe tudo, que o fato de você realmente progredir na carreira é um resultado de um investimento, mais oportunidade, mas muitas vezes existiu uma validação para você
galgar posições na carreira, e essa validação vem das pessoas, vem do quanto você agrega a vida dessas pessoas, o quanto você contribui para o desenvolvimento delas, né? Então eu vejo que não só o coach, eu tive um coach profissional, tive uma coach profissional, né, em que eu trabalhei durante 1 ano, que também foi um presentaço que eu ganhei na época que eu atuei na Bosch, né? Um super presente, que me ajudou a abrir várias dimensões na minha vida, né? Mas eu acho que eu tive sempre muita oportunidade de conversar com muita gente, né? E eu gosto muito de conversar com as pessoas, networking, conversar e aprender. E eu sou meio metido no seguinte sentido, eu me meto em tudo, né? E eu entro no hub de inovação, eu falo com o fulano do elevador, eu vou não sei o quê, quer dizer, e vou me virando para tentar adquirir conhecimento de dimensões onde eu não atuo, onde não é meu forte. Sim. Então, se você falar para mim, você conhece da indústria automobilística? Eu conheço um pouco, né? Porque eu vivenciei algumas experiências, mas muito do que eu conheço é de repertório de outras pessoas. Vai construindo, né? Você vai construindo, você vai criando o Lego ali, vai montando o quebra-cabeça. E eu sei que tá faltando um monte de peças ainda. Sim. Né? E aí é onde eu fui me metendo no mundo da tecnologia. Então, eu tenho esse viés que eu comentei no meu início, né? O processamento de dados, que se transformou em outro nome, enfim, que agora a gente estava conversando antes aqui, né? Brincando de blockchain e tal. Não programa em Solidity ainda, mas quem sabe um dia eu vou programar em Solidity para desenvolver algum smart contract na rede Ethereum, né? Aí tem gente que quando me escuta falando isso, fala, cara, o que esse cara tá falando? Tá falando, então, exatamente, porque não faz parte do dia a dia, né? Mas você foi buscar esse conhecimento. E às vezes as pessoas me perguntam assim, esse inconformismo, né? E da onde que você aprende tanta coisa assim? Porque eu me meto. Né? Curiosidade. Então, se eu entrar... Qual é o curso que vai me ensinar isso? Olha, pode até ter um curso ABC, mas vá buscar. Né? E hoje a gente tem uma porta de entrada maravilhosa se a gente souber colocar as perguntas. Que é o Google. O Google vai te dar a resposta que você pergunta. O Google é uma porta de entrada para o mundo. Né? E muito do que eu aprendi hoje foi através do Google. Né? E daí, youtubers e etc. Né? Então, nesse mundo, né, que eu citei aqui de blockchain, etc., tem alguns cursos formais, alguns influencers que fizeram, mas eu fui na raiz, né, do conhecimento, né, para saber quem são os primeiros, os pioneiros, principalmente aqui no Brasil, né, a desenvolver isso. Mas daí é uma coisa que ninguém pediu para eu fazer, eu fui atrás. Sim. Né? Quando você fala, por exemplo, né, no mundo de mentoria, né, da onde que eu ia aprender sobre realidade aumentada? Eu aprendi com um mentorado. Olha só. Né? Um cara que empreendeu como você, que hoje trabalha numa grande empresa, né? Num grande meio de comunicação no Rio de Janeiro, você pode até saber o nome, um grande, gigante, né? No Rio de Janeiro, e ele abriu uma empresa paralela ao trabalho dele de realidade aumentada. Aí eu falei, o que é realidade aumentada? É uns robôs? O que é isso? Claro, brincadeira à parte, eu fui entender o quanto a tecnologia, né, unida ao design, né, gera oportunidades, né, para o mercado. Mas só. Eu não ia ter a mínima noção se eu não me metesse nisso. Nisso daí. Né? Tem um cara para te apresentar isso daí, Roberto Stuck, já foi nosso convidado aqui aí, já. Legal, esse cara é bom. Enfim, aprendi muito com essa pessoa. Outra coisa, num ramo totalmente diferente. Farmácia de manipulação. Né? Louco. Já ouviu falar de nutracêuticos? Nunca. Então, eu, engenheiro mecânico, né, do mundo automobilístico, vou mexer com nutracêutico. O que é nutracêutico? O que é o nutracêutico? Aprendi com um mentorado, que nutracêutico é o extrato, né, de alguns elementos, né, da natureza. No caso dele, desenvolveu um negócio lá com produtos da Amazônia, né, com produtos naturais da Amazônia, e ele fornece suprimento para as farmácias de manipulação. Nossa. Vende a granel. E aí queria a minha ajuda para estruturar um negócio, para expandir o negócio. Veja só. Olha só. Ele falou, eu te escolhi justamente porque eu não quero ouvir aquilo que eu já sei do mundo da farmacologia. Que é um pensamento fora da caixa. Eu quero alguém totalmente fora para ver se eu estou indo no caminho certo. Eu achei fantástico. Olha só. Então veja, o quanto você aprende com isso. E tudo isso me envolvendo em hubs de inovação, entrando em grupos de networking, que um vai puxando o outro, vai te indicando. Né? Vai conectando. Entrei também numa outra dimensão de design de produto. Né, que não é, claro, produto que eu digo, até produto automobilístico, mas eu nunca tateei isso. Sim. Como é que é desenhado um veículo do zero? De onde nascem ideias, os contornos, aquela coisa toda, que é no mundo mais da criação, né? E eu como engenheiro no mundo da execução, do planejamento, aquela coisa toda. Mais operacional, né? Exato. Então, quando você vai se metendo em tudo, você vai aprendendo, né, e criando repertório.
E Agregar. essa é uma palavra que eu tenho utilizado bastante, repertório. Qual é o seu repertório, né? Eu imagino você que você está ampliando o seu repertório. Sim. Você está conhecendo gente de vários setores, ou obviamente de várias empresas, Sim. várias formações, de várias culturas, e você vai ampliando o seu repertório. Várias histórias. Várias histórias de vida que você vai aprendendo. Eu já completei aí mais de, posso dizer assim, sem brincar, 150 mentorias Nossa. desses últimos um ano e meio. Né? Imagine 150 histórias. Meu Deus do E céu. eu estou dizendo, já fiz várias sessões, mas 150 pessoas diferentes. Né? Aí você fala, caramba, né? Vai aprendendo um pouquinho, você vai conhecendo um pouco de gente. Bagagem, né? E eu fui me especializando nisso. E o que é se especializar nisso? Né? É conhecer histórias, captar o que tem de bom, usar isso como elemento, até nas contratações que eu faço na minha atividade fim agora, né? Entender como uma peça se conecta com a outra, né? Inteligência associativa, sobre dados, né? A gente está trabalhando num projeto muito forte de desenvolvimento de cultura analítica. Como é que eu conheci isso? Networking. Né? Você viu que estava funcionando isso, por que não trazer para a tua operação ser algo positivo para o teu time? Exatamente. Então você vê o seguinte, foi um elo lá na ponta, num congresso que eu fui de CX, que eu conheci uma pessoa. Essa pessoa criou um podcast sobre inovação. Comecei a ouvir o podcast. Um convidado dessa pessoa é um especialista em analytics. Falei, gostei, deixa eu entrar em contato com essa pessoa. Entrei em contato com essa pessoa. Aí essa pessoa descobri que trabalha, né, com várias instituições, inclusive é um dos conselheiros do MIT. Falei, deve ter algum lastro, né? Deve ser tudo que faz. Alguma bagagem tem, né? E uma exposição analítica muito forte, uma pessoa, um crânio. Resumo da obra, contratamos, né? E aí, claro, né, dentro da minha atividade. E aí estamos aprendendo um monte com ele, que também abriu outras conexões. Então, isso que eu chamo de inteligência associativa. Uma coisa vai puxando a outra. Né? E eu tenho me envolvido muito nisso. Né? Muito mais do que a educação formal. Né? Eu escuto muito, né, as pessoas perguntarem, qual pós-graduação eu faço? Qual curso? Eu falei, gente, vão para o campo, vão viver o campo. E o campo é vasto. Na prática, a teoria é outra, né? Como que eu vou viver o campo com a pandemia? Melhor ainda, no online você ganha produtividade. Deslocamento você não tem. Exato, entra nos meetups, entra nas regiões, faz um curso A, um curso B, curso de 3 dias, 2 dias. Entrei também em alguns cursos que eu fiz, né? Online, curso de 2, 3 dias. Num grupo de 50 pessoas. 50 histórias diferentes. Me contactei ali com umas 15 pessoas. Para descobrir um outro range. Né? Também entrei no mundo da inovação, uma coisa também vai puxando a outra, nos hubs, né? Nos hubs de inovação. Aí, de repente, uma instituição de mentoria me contrata lá, me contacta para ser um mentor de alguns mentorados da empresa. Então, as coisas foram puxando. Então, assim, eu digo que repertório é a palavra. Sim. Né? E quanto maior o repertório, mais completo você é como profissional. Seja no empreendedorismo, onde você está, ou seja no intraempreendedorismo, onde eu estou ainda hoje. Sim. E é bem bacana você tocar nessa parte de buscar em vários lugares diferentes. Ontem eu estava na Fenalto, né, que é um congresso de revenda de veículos, e estava tendo uma palestra lá com o psicólogo Rossandro, paraibano, o cara é sensacional, assim, um repertório também extraordinário. E aí ele falou, hoje o mercado não pede mais que você contrate pessoas que têm o mesmo ponto de vista que o seu. Por quê? Porque, né? Exatamente, você precisa ter no teu time pessoas com diferentes visões que se complementem. Porque esse copo d'água aqui para você pode estar meio cheio, para mim pode estar meio vazio, e de alguma forma a gente vai encontrar uma solução para entrar num consenso que para um time, para a empresa, é a melhor coisa. É resultado benéfico, porque é todos em prol, em um objetivo único, só que não tem um caminho certo. Pode ter um método, pode ter um processo, mas o inovar hoje, a gente muito está utilizando essa palavra. A inovação não é você reinventar a roda, mas é você redescobrir como utilizar ela de uma maneira diferente. Né? E você vê essa questão da intensidade, né, que você põe no conhecimento. Este ano, eu fiz um investimento próprio. Né? Falei, eu gosto muito de inovação, então eu vou me certificar nisso. Eu quero ser conselheiro de empresa. Uhum. Ah, mas eu vou
atrás lá do IBGC, né, que é o formal, né, é o mais conhecido, ou a FDC, a Fundação Dom Cabral, né, para empresas mais familiares e tal. Não, eu vou buscar atrelar a inovação. Aí conheci a GoNew, né, que é uma das empresas, eu estou fazendo até uma propaganda aqui, mas é uma propaganda saudável, né, assim, não ganho nada com isso. Mas e atestando a qualidade, né, da instituição. Da instituição. Eu fiz um curso, primeiro de Master em Inovação e Nova Economia, e em seguida a minha certificação em Conselheiro de Inovação. Foi um processo intenso aí de uns 6 meses, posso dizer assim. Mas a quantidade de gente que eu entrei em contato, que eu conheci, histórias e histórias de empreendedorismo, né, como a tua, né? Empreendedorismo positivo, empreendedorismo que às vezes não deu muito certo, cases e ideias que eram fantásticas, mas não era o momento adequado do mercado, enfim. Então, foi mais um range, né, que eu consegui buscar para atrelar ao meu repertório. A tua carreira. Né, a minha carreira. Então, eu vejo assim que eu estou, novamente dizendo, eu estou metido em várias coisas, mas isso está me dando pode dizer, uma satisfação pessoal tão grande, porque eu estou conseguindo ajudar algumas pessoas, né? Estou conseguindo ver histórias, pessoas alavancarem, né, por alguma palavra, alguma palestra que eu dei. Né? Sim. E um exemplo muito interessante disso tudo foi uma pessoa que entrou em contato comigo, né, para fazer uma parceria, né, e, enfim, sem valores, sem nada, né, lá de Brasília. Foi faz umas 3 semanas, para eu falar um pouco para a instituição a respeito de CX, né, a respeito da experiência do cliente, mas é uma instituição financeira voltada a pensionistas. Né? Nossa. Aí você fala, eu falei, puxa, mas que tipo de pensionistas é esse? Né? Público geral não é para as Forças Armadas. Falei, gente, mas eu não tenho... Tudo bem, eu fiz exército lá, nos meus 18 anos lá e tal, mas eu não tenho a mina... Ele falou, não, é isso que a gente precisa, a gente quer movimentar um pouco, né? Trazer um pouco da experiência do mercado, da digitalização e tudo isso. Foi fantástico. E aí, quando eu olhei, eu estava num vídeo, mas eu olhei na plateia, tinha muita gente. E as pessoas prestando atenção, dando feedback e tal. Né, depois deram um feedback positivo. Então, assim, eu achei, caramba, será que eu não estou falando uma linguagem muito fora? Né? E até a gente teve alguns briefings assim, mas você vê como amplia, né? Quer dizer, você pode navegar não só sempre no mesmo ambiente. Mas... E o curioso é isso, é você testar ambientes que você até então não navegou, né? Mas sabe o que eu tenho percebido muito, Rodrigo? Essa questão do... Igual eu comentei, né? Eu tava na Fenalto ontem, e aí lá tinha o Isaquias, que foi o medalhista olímpico brasileiro agora, né? Ele foi um dos palestrantes, e aí teve um psicólogo, o Arthur Igreja, daqui de Curitiba também, tava lá. Então, assim, o que eu tô percebendo? Que nós estamos conectando essas histórias de diversos mundos, né? E interpretando isso, absorvendo isso, como que nós podemos trazer para a nossa realidade. Exato. Entendeu? Então, a tua experiência aí, você dando uma palestra para as Forças Armadas, com toda a certeza do mundo, eles pegaram alguns insights teus ali e, cara, é inevitável você não aplicar algo que você sabe que vai ser positivo para você. Exatamente. Então, adapta essa linguagem, absorve esse poder de interpretação, que é algo muito bom, porque não faz sentido você entregar tudo mastigado para uma pessoa, mas você entregar numa linguagem muitas vezes diferente, você pensar, pô, essa mentalidade que eu tenho que adotar no meu dia a dia, que vai transformar esse meu problema, aquilo ali. Legal. E uma coisa interessante é o seguinte, né, disso tudo, pensando aqui, ouvindo você falar, eu vi que é a última milha, né? O que é a última milha? Você tem que se esforçar muito, você tem que, aquilo que você gosta, aquele teu propósito, e eu tô falando de situações reais, tá? Não é o propósito, a teoria, né, a magia do propósito, as frases bonitas de LinkedIn, de Instagram e companhia. Eu digo propósito real, né? Eu tenho um propósito muito real, tá? Que é basicamente desenvolver as pessoas e prosperar os negócios, né? E aí, como eu vou fazer isso? Tem várias formas. Sim. Né? Seja eu dando uma instrução, seja uma palestra, seja uma mentoria, seja as pessoas entendendo um pouco do meu case, né? Meu case dentro da empresa, dentro da própria Volvo, né? Onde eu atuo hoje, tenho muito orgulho, enfim. E eu vejo assim, o quanto esse repertório ele pode transformar algumas histórias. Eu já cheguei a receber alguns feedbacks de pessoas que eu nem imaginava que o que eu tinha falado, que eu tinha abordado, poderia gerar uma transformação em alguém. Né? E às vezes você fica meio espantado, você fala, caramba, mas eu falei um negócio tão tranquilo, mas para aquela pessoa foi tão significativo. Para você é óbvio, para os outros não. Pois é, e esse é o ponto. Daí eu entendi qual é a responsabilidade que eu tenho.
Quando eu chego aqui, estou na frente do microfone, estou aqui com você, que isso aqui vai expandir para muita gente. Sim. Ou seja numa mídia, ou seja numa revista, ou seja numa palestra, né, para uma universidade. E principalmente essa é a maior responsabilidade. Você está falando com jovens que dali vão dissipar no mercado. E uma mentalidade muito, digamos assim, qual seria a palavra? Muito ativa, muito criativa, né? Criativa, então, intensa. Intensa, exatamente. Uma mentalidade fértil. Exatamente, muito fértil. E aí assim, esses insights, né, que você lança, como você comentou do Arthur Igreja, né, que é o lado do AAA, ou seja, o Alan Costa que está com ele, o Ricardo Amorim, Sim. Enfim, esses caras que são grandes, o André Iorio, né? O Igreja disse que vem aqui no podcast, me falou ontem, vamos ver se a gente traz ele. Ele é fantástico, é um cara assim, muito visionário, enfim, Sim. né? Mas esses insights, né, que a gente traz, e eu me considero parte disso, é justamente por quê? Porque a gente investiu num repertório e acredita em gente. Sim. Então o que a gente está fazendo aqui, né, não é movimentar ou vender uma tecnologia, ou vender um estilo. Não, a gente está mostrando, né, um pouco da nossa experiência. Dá o caminho das pedras, né? Caminho das pedras. E talvez pode ser que a pessoa não vá seguir aquele caminho, aquela receita de bolo, mas ela vai captar esses insights, captar alguns elementos e trazer para o seu negócio, né? Trazer para a sua carreira. Né? Então, eu sempre falo o seguinte, né? Quando eu vou para essas startups, né, que os caras chegam às vezes até assustados, né? Falam, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Botei todo o meu investimento aqui, né? Fiz lá, saí da empresa, peguei o PDV, botei todo o dinheiro nisso, eu não sei o que vai acontecer amanhã, será que eu estou certo ou não está? Eu sempre falo o seguinte, se você está certo ou está errado, não sou eu que vou te dizer. É o tempo. É o tempo e o mercado. O mercado que vai te dizer se a tua solução, se o teu profissionalismo vai emplacar. Sim. O que eu estou aqui para te dizer é para te dar alguns caminhos de como você pode errar menos. Mas eu não tenho a receita para você. Eu vou te dar insights. E assim, tem sido muito interessante. Tá? Muito interessante aprender com as startups. E eu falo assim, mas você é mentor de startup? Mas você não tem startup. Eu tive uma lá na época do boom da internet dos anos 2000. Eu nem contei essa passagem, tá? Mas eu e mais 2 amigos, vamos montar uma empresa da internet, criar site para internet. Era moda na época, no 2000, no boom, né? E é óbvio que a gente quebrou. Óbvio, a gente não tinha lá... Não tinha mentor. Não tinha mentor, não tinha planejamento estratégico nenhum. A gente tava, a gente achava o seguinte, vamos criar aqui um site, né, alguns sites, vender serviço e vamos criar um produto nosso. Vamos criar um site da noite de Curitiba. O que aconteceu? Virou festa. Né? Virou festa. Daí um trabalha, o outro bebe cerveja. Aquela história que está totalmente errada. Né? Mas veja que interessante. Brincando aqui, a gente vê assim, como não começar um negócio. Sim. Mas a gente não tinha a mínima noção. E hoje a gente vê jovens com o sonho, né, do novo negócio, de empreender. Isso está muito ativo, né? Sim. E as escolas hoje, né, as universidades, né, enfim, diversas instituições estão provocando muito isso nas pessoas. Empreenda, né, busque novas soluções, o mercado pode te absorver e assim por diante. Mas não é muito diferente que a gente tinha nos anos 80, nos anos 90, quando a gente olhava lá no Sebrae, a cada 10 empresas abertas no ano, 9, tantas fecham no primeiro ano. Olha só. Não mudou muito. Né? Realmente. Não mudou muito. Né? A diferença é que agora a gente tem uma roupagem diferente, né? Nós temos uma era diferente, a era digitalizada, tudo muito rápido, né? Que a gente chamou de startup, é um modelo de negócio. Como né, falou o Eric Rice lá, né, no livro, enfim, no modelo do Lean Startup. Sim. Mas é justamente isso, né? Que a inovação, ela não começou agora. Ele é um conceito de 1990 e alguma coisa, não lembro exatamente. Mas é um conceito antigo. Mas agora aplicado com mais intensidade devido a toda a digitalização, ao mundo conectado, e vai ficar cada vez mais intenso. A internet proporcionou essa aceleração, né? Porque se alguém me falasse sinceramente assim que há 3 meses atrás, que hoje nós estaríamos sentados aqui conversando, eu não acreditaria. Por quê? Porque o meu podcast eu desenvolvi, já era uma ideia antiga, mas que eu realmente coloquei ele em prática. Eu demorei 12 dias para colocar ele em prática, desde o primeiro orçamento até o primeiro episódio gravado. Foram 12 dias. Então, assim, é uma conexão, uma mensagem aqui, um convite ali, um outro aqui para fazer o vídeo aqui, o outro para editar. Beleza, vamos rodar isso daqui. Tem lugar? Não tem. Vamos achar o lugar, vamos fazer assim. E aconteceu em 12 dias. Então, a internet e a entrega desse conteúdo em 30 dias foram mais de 300 pessoas impactadas. Sim. Entendeu? Então, quiçá, né? Vamos lá, há 10 anos atrás, se você palestrasse para 30 pessoas, você tinha que se sentir privilegiado. Exatamente. Eu acho que a exponencialidade
né, da internet, enfim, dos negócios digitais, veio para ficar, né? E isso traz um baixo custo, né? Muitas vezes que você, como você falou, colocar pessoas dentro de uma sala, imagine, você reserva hotel, coffee break, não sei o que era o modelo antigo de se fazer negócio, né? As feiras, né? Hoje estão sendo repensadas as feiras. Feira do Salão do Automóvel. Já estão repensando se vão fazer. Pois é. Por quê? Porque o que gera de valor além de presença de marca? Exatamente. Né? No nosso mundo de caminhões lá, né, falando um pouco aqui da Volvo, é mais presente, porque a gente faz negócios na feira. É diferente, a abordagem é um pouco diferente. Mas quando você vai para outras feiras de motos, de carros e assim por diante, você começa a questionar. Peraí, mas por que eu vou gastar alguns milhões num stand para ter somente fotos e exposição de marca? Se eu- O que eu posso fazer na mídia? Na mídia, isso que Eu ia posso falar. pagar um influencer que tem 10 milhões de seguidores que vai custar, sei lá, 1/10 de fazer uma feira? E passar um carro com um carro com o meu produto, uma semana com o meu produto, Sim. e o impacto vai ser muito maior, muito mais instantâneo do que uma feira, né? Então você usa esses influencers porque vai atingir muito mais gente, né? Sim. Vai ter possivelmente a conversão em vendas no mesmo percentual ou até melhor do que você teria no evento presencial. Né? Então mudou o modelo de negócio. Sim, com certeza. Mudou completamente. E isso você comentando dessa mudança de modelo de negócio, né? Já que você citou a Volvo, o Salão do Automóvel aí. Como é que você está percebendo nos veículos leves isso já é realidade, essa questão dos carros por assinatura e tudo mais? Há quem diga que as concessionárias serão pontos de serviço somente, porque os carros serão comprados. Pedrão veio aí semana passada, o Pedro Colares, disse que mantém. Diz que mantém, que vai ter o cliente que vai querer ter aquela experiência ali. Eu também concordo, porque eu sou uma pessoa que não abro mão de ir lá, ter aquele, de tatear o produto, fazer o test drive e tudo mais. Para o mercado dos pesados, caminhões em específico, né? Você acredita que vem algo nesse formato de assinatura, de recorrência, só a compra final mesmo? Como é que vem essa experiência? Não, isso está muito em evidência, né? Eu acho que o mercado todo está em evidência, né? Obviamente a gente vai entrar nisso, tá? A gente, inclusive, está trabalhando nessa questão, né? Ainda não tem prazo, não tem nada, é uma informação bem estratégica. Mas já foi lançado, por exemplo, no mundo de ônibus, né? No mundo de ônibus, o ônibus por assinatura. A gente já tem esse modelo de negócio. Claro, customizado, né? Foi lançado esse ano publicamente, né? A empresa que quiser ter um modelo de negócio por assinatura, né? Ou seja, pago lá um valor mensal para poder usar o ônibus com manutenção incluída e tudo isso já é possível. Claro que a Volvo vai avaliar, né, qual é o modelo de negócio que se encaixa, né? Sim. Se é ônibus de linha... Não, é mais rodoviário. Rodoviário? Né? Ônibus urbano é um pouco diferente. Entendi. Né? É um outro modelo de negócio. Entendi. Mas para caminhões é a mesma linha. Aí tudo depende muito da customização, depende muito do modelo, depende muito do cliente, depende muito do que ele transporta, né? Porque pouca gente sabe que os caminhões hoje, eles não são como os carros, né? Que você tem o quê? 5, 6 modelos de uma marca. Vou pegar um exemplo aqui, né? 5, 6 modelos. Os caminhões não, você pode ter até 100 e poucas adaptações. Nossa. Customizações. Então, por exemplo, se você transporta pedra, você vai ter um caminhão com maior torque, né, com maior resistência. Se você transporta papel higiênico na estrada, atacadista, é uma outra história. Se você transporta fruta, é de outro jeito. Se você transporta grãos, então tem várias adaptações no produto, né, que são feitas. Então essa customização torna-se mais difícil você ter um produto de prateleira. Ah, entendi. Né? Inclusive, nós, nos nossos planos de manutenção, né, os planos que garantem a manutenção durante 5 anos do veículo, eles são customizados à necessidade do cliente. Então, aquilo que eu vendo... Porque o desgaste é diferente. Exatamente, porque a operação, as horas que você vai rodar, a quilometragem, o terreno onde você anda, o perfil de motorista, perfil de empresa, isso muda muito, né? Entendi. Então, assim, eu acho que nós vamos ter sim, tá? Neste mercado, eu estou falando já com o mercado inteiro, mas para algumas situações específicas. Né? Não vai ser democratizado como se fala bastante aí. Pegando o modelo, você falou da assinatura, né? Pega o modelo aí dos patinetes e o Yellow, Green, né? Por que não deu certo no Brasil? Né? Tem várias teorias da conspiração, mas existe um modelo muito, muito interessante de se avaliar que é o seguinte, manutenção. Né? Ou seja, o Brasil não é um país ainda apto, né, a você usar e devolver do jeito que usou, infelizmente. Tem muito essa questão cultural da destruição, parece. Não sei se essa é a melhor. Do vandalismo. Talvez caiba melhor. É um modelo negócio que não se manteve em pé, né? Para manter uma taxa, né, baixa de assinatura. Começa a ver, por exemplo, modelos, né, da Localiza, né, citando alguns players, Localiza, Movida e tal, né? Tem um modelo de assinatura, né? Tá lá, muito legal.
mas ainda a aderência é um percentual. Não Sim. pode se dizer que todo mundo está mudando para carro por assinatura. Não, né? Tem mercado para todo mundo. É questão bem cultural mesmo, né? Igual você estava comentando. Tem muitas pessoas que, o celular hoje, por exemplo, tem muita gente que já está assinando, já temos modelos aí, mas essa percepção de ter, né? De ser teu, isso daqui é meu, do que ter o acesso ainda é muito enraizado na nossa cultura, né? Sim. Eu acho que é aquela questão da propriedade, né? Porque você não, tem coisas que você põe o custo na mesa e tem coisas que você nem olha o custo. Sim. Né? Eu poderia muito bem andar com um carro X, mas eu preferia andar com um carro Y. O X ele custa 10 vezes menos, mas eu gosto do Y. Do Y. E esse custo, vamos dizer, esse investimento, ele é um investimento não tangível. Obviamente sai mais caro eu ter esse produto do que ter o outro, mas eu gosto dele. A satisfação pessoal. Satisfação pessoal. Você muitas vezes pode economizar lá, mas você vai olhar para aquilo ali e vai ver 1001 defeitos. Exato. Porque você não está satisfeito. Quem é racional a custo, beleza, vai ter um outro modelo. Então, assim, o mercado ele oferece oportunidades para todo mundo. O problema é que existia no passado uma escassez. Você só tinha aquilo. Agora você abre muitas oportunidades. E você consegue ampliar o teu range de atuação para vários públicos, várias classes sociais. Né? A pessoa mais minimalista que tem uma mala de roupas, outro que tem um guarda-roupa ou um container, não sei. Né? Então você tem soluções para todo mundo. E a questão dessa inovação, do avanço da tecnologia, que eu acredito que nos permitiu isso também, né? Isso é muito bacana porque a gente vê aí Netflix, Blockbuster, táxi, Uber, enfim, a Buzzer agora também que está vindo muito forte aí na concorrência com os ônibus de viagem. Então, tudo isso para o consumidor final é algo positivo, porque é mais um produto na prateleira. Né? Agora, acho que cabe muito a nós essa questão de saber lidar entre razão e emoção para conseguir interpretar o que de fato supre as nossas necessidades no momento de vida. Né? Porque você não pode querer comprar um carro em 60 vezes que de um sonho se transforma num pesadelo. Exatamente. Né? Então, eu acredito que para nós é utilizar, igual eu sempre costumo falar, né? O celular pode ser nosso melhor amigo, como pode ser nosso melhor inimigo. Mas entender o que o mercado tem a nos oferecer e como nós conseguimos trazer isso para a nossa realidade de forma que gere prazer e não que destrua sonhos, né? Exatamente. Você comentou a questão do celular, né? Essa questão da democratização da tecnologia. Eu lembro bem, eu tive um primeiro celular, era um Nokia, né? Tijolo, um certo tijolinho ali. O azul, ele era azul? Ele era preto. Preto. Assim, mas aquele botão que acendia e tal, né? Eu acho que foi em 97 que eu tive, né? Faz um tempinho. E você vê, e hoje a nossa vida é por aqui. E hoje é um tipo de um artefato que você não vive sem. Metaverso não é novo. Não, e você não vive sem um negócio desse aqui. Esquece em casa pra ver. Não, e a tua vida inteira tá aqui dentro, né? E assim, mas e se você perdeu o celular? Eu vou lá, conecto outro, puxo lá da minha nuvem e pronto. Né? Rapidamente eu já tenho um outro celular com todos os meus dados, com todas as fotos, com tudo que eu preciso. Então essa facilidade gera, obviamente, muito desenvolvimento, mas também gera outras situações, né? Outros incômodos que a gente vê por aí, né? O excesso de informação, a infoxicação, né? O André lá, o podcast, ele fala um pouco sobre isso, sobre infoxicação, né? A quantidade de informação que a gente recebe é tão grande que a gente fica intoxicado. Sim. Né? E outra... Obesidade mental, né? Obesidade mental. E com as fake news aí, o que acaba acontecendo, né? Você não sabe o que é verdade e o que não é. Né? Então você tem que filtrar muito, tem uma capacidade de filtro muito importante, né? Para você assimilar conteúdo de verdade. Sim. Assimilar conteúdo que te agregue, né? Então, esse é algo que eu tenho tomado muito cuidado, né? Realmente informação que agrega. Que acesso você tem rápido. E pra gente encaminhar para a reta final do nosso podcast aqui, essa questão que você comentou do influenciado, agregar, né? Voltando um pouquinho para a parte de carreira, da indústria aqui, como que você hoje, como gestor, tem trabalhado com o teu time, com a tua equipe para desenvolver essa liderança, esse espírito de equipe em prol do... nosso objetivo final é sempre o cliente, né? Isso é inevitável. Então, ainda mais o setor de vocês, né? Como que você trabalha com o teu time sempre visando essa experiência positiva do cliente? Olha, primeiro você tem que ter uma espinha dorsal, né, do cliente, né? Você tem que mostrar que você acredita muito nisso e não é uma crença teórica ou retórica, é uma crença prática. Né?
E o que é essa crença prática, né, que eu falo? É a realidade real, né? É a realidade realmente vivida ali. Ouvir muito o cliente, ouvir muito o que o cliente tem a dizer. Muitas vezes, numa grande empresa, você pensa muito de dentro para fora, né? Ah, não, eu acredito que o cliente vai gostar daquele assento daquele jeito. Eu acredito que o cliente vai gostar daquela luz do teto daquele jeito. Eu acho que o cliente... Você não acha nada. É o cliente que sabe o que é bom para ele. Né? Então, ainda tem-se em algumas indústrias, a necessidade de trazer o insight de fora para dentro, que é o tal do outside-in approach, né? Ou seja, de fora para dentro. E a gente está buscando muito essa mudança. Quando você fala de centralidade do cliente, que é um termo bonito, né, que se fala hoje no mundo CX, a centralidade do cliente é você ter uma cultura que esteja aberta a ouvir o que o cliente tem a dizer e a transformar a sua realidade com base nos feedbacks dos clientes. Isso não quer dizer que você vai fazer tudo. É aquela história. Eu não vou fazer tudo o que o cliente quer, mas eu vou entregar o que ele precisa, né? E vou buscar encantar o cliente com aquilo que ele não imagina. Ah, entendi. E aí eu pego ele de surpresa, fala aquele efeito wow, né? Que a Disney usa muito, efeito wow, que você fala, uau, né? Nossa, não imaginava isso. É mais ou menos, quer um exemplo prático disso? Revisão do teu carro. Você vai botar lá o carro para revisão, você marcou lá 8 horas da manhã, você chegou 8 horas da manhã, bonitinho e tal. Aí o consultor lá, né? Você trabalhou com o consultor, você sabe. O consultor, olha, é o seguinte, eu vou verificar o que eu tenho para fazer e tal, e te dou um feedback, a hora que pode vir buscar o carro. Mas você não vai me dar um horário? Não, é que daí não sei, tem que ver a oficina aqui, daí eu vou te informando o gerundismo. Aí já começa uma quebra de experiência. Porque você não dá um prazo. Você não gera a expectativa do cliente. Então o cliente sai de lá do vazio. E olha, isso é mais comum do que dar para frente. Né? Sim. Bom, e aí o que acontece? Passa meio-dia, passa 2 da tarde, passa 4 da tarde, e daí? Aí o que você faz? Ô consultor, seguinte, que hora você vai me entregar o carro? Ah, então, tô vendo aqui, desculpe, não tem, porque tava uma correria. Não, vou conseguir te entregar aqui às 6 horas, dá para vir buscar? Não, meu amigo, mas é que 6 horas eu tenho um compromisso. Então você começa essa quebra. E o pior acontece quando você não entrega aquilo que você prometeu. Então veja que isso é um elemento básico. Você prometer e cumprir o que você prometeu. Sim. Se você não pode prometer, né, um prazo, etc., dê uma previsão para ele. E essa previsão com uma certa gordura. Quando eu estava na logística... Coeficiente de segurança bem largo. Bem largo. Quando eu estava na logística, eu brincava com o pessoal lá e falava o seguinte... nós temos que ir muito no mundo do e-commerce. Temos que entregar peça no mesmo dia, no Brasil inteiro, na América Latina. Não, mas é impossível. A nossa rede é complexa, a nossa rede de distribuição, caminhões e tal. Eu falei, não, eu sei que não, mas essa é a nossa visão. Nós sabemos que o e-commerce vai entregar muito mais rápido, tem lastro para isso, tem investimento e tal, mas nós vamos chegar lá. E só que se você não seta esse objetivo, ninguém percorre. E aí você tem aquela famosa, o objetivo da régua baixa, né? Ah, já que é ruim mesmo, então vamos pôr só um incremento aqui. Não, coloque um objetivo bem desafiador, que aí você vai construir o caminho para aquilo. Então eu falava muito isso para eles. Resumo da ópera, a coisa mudou depois, a gente conseguiu chegar muito próximo disso para algumas cidades, né? Mas por quê? Porque a gente setou o objetivo e todo mundo entendeu que é importante aquela peça chegar no mesmo dia. A necessidade. E outro exemplo prático. Nós fomos visitar um concessionário, isso eu nunca vou esquecer. E eu estava no centro de distribuição aqui em São José dos Pinhais, né? E ele falou, olha, amanhã nós vamos estar na concessionária lá em São José do Rio Preto. E eu quero levar alguns operadores da linha aqui. Eu falei, não, mas tem que ir o gerente. Eu falei, não, eu quero o cara que trabalha na linha aqui. Sabe por quê? Porque na linha de distribuição da logística, ele vai entender o que é a necessidade do cliente. E ele vai disseminar a cultura. Né? Para quem está lá ralando. Pontos chaves. E olha só, foi uma coincidência positiva. A gente saiu daqui no final da tarde. O operador que foi com a gente, ele fechou a caixa, ele brinca que ele fechou a caixa lá e despachou né, para aquele concessionário. Só que ele não imaginava que talvez a gente ia chegar no concessionário e possivelmente podia ver a peça lá. E no outro dia de manhã nós chegamos no concessionário, interior de São Paulo, né? Então tivemos uma viagem meio intensa aí, Campinas, tal, pega um carro, vai para lá. Chegamos lá na concessionária, a caixa que ele fechou estava lá. Ele falou, não, mas não é possível. Essa caixa que eu fechei está aqui. Eu falei, isso aqui é realmente a velocidade que precisa entregar. É a realidade. É a realidade. E aí nós começamos a entender que não é aquilo que está no PowerPoint, né, que está lá no sistema, é a realidade real. Ou seja, entregar no mesmo dia ou no dia seguinte tem um valor enorme para o concessionário. E, obviamente, para o cliente. Né? E aí, essa pessoa veio tão energizada de lá que ela começou a disseminar isso dentro da estrutura. E nós fizemos isso várias vezes.
Então veja a abordagem. A abordagem não é pegar o gerente, o diretor, isso aqui é bonito, tal, faz visita, põe colete e tal. Não é isso. É a realidade real, é você trazer quem está na linha de frente. Entendi. E entender como funciona a linha de frente do outro lado. Para ele adaptar para a realidade dele e influenciar os Esse é o tal colegas. do outside in. Entendi. Então, por que eu tenho que entregar no mesmo dia? Porque o cliente está lá no balcão de peça, na cola do consultor, ou seja, falou, cara, meu caminhão está parado, estou perdendo dinheiro. Eu tenho uma entrega para fazer, e cadê minha peça? Cadê? Aí você entende o quanto é importante. E quando você está distante disso, você não tem a mínima visão. Olha. Você sabe que é importante, mas você não coloca aquela urgência. E aí é onde eu falo que você desenvolve senso de urgência quando você conhece a realidade real. Entendi. Então não tem em livro isso, tá? Tem coisas que, vamos lá, sejamos sinceros, tem coisas que a faculdade não ensina, Não né? ensina. Vai E um a pouquinho prática, além, né? E a prática, isso significa o quê? Você falou como gestão e tal. O gestor que não visualiza a realidade real, tá? E não está na linha de frente, onde a vida real acontece, onde o cliente está, ele não sabe fazer gestão. Ele acha que ele sabe. Ele vai usar teoria, aí usa muito lá Harvard, Stanford e não sei o que e tal, que é muito legal, eu acho que como repertório é muito legal, Sim. Só que isso não traz experiência prática. Sim. Isso não traz realidade real. O que traz realidade real é você se lançar, né? E você calçar lá a sandália do cliente, né? E entender. E aí a gente expandiu indo em operação de cliente e tudo isso. Então, meu princípio de gestão é muito básico nisso. Tá? Essa influência pela realidade do Realidade cliente. Entendi. Realidade real, o outside in. Tá? E aí esses exemplos, quando me perguntam sobre CX e tal, eu sempre falo isso. Não tem mágica, gente. É conhecer a realidade real. E cultura de cliente não está no livro, não está na pirâmide, não está no PowerPoint. A cultura de cliente é entender como é seu cliente. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua história, né? Se eu fabrico o cotonete, né? Eu vou lá entender como é que o cliente usa o cotonete. Se ele usa para o ouvido mesmo, ou ele usa para uma medicina, para sei lá, para alguma outra coisa. Às vezes não é para aquilo que você imagina. Né? Se eu vendo uma sandália lá de borracha, eu vou entender como é que o cliente usa. Para ver se eu preciso fortalecer, se também não é tão importante. E assim por aí. Daí eu vou voltar com esses insights para dentro da minha operação e vou moldar a minha operação. Sim. Né? Vou moldar a minha realidade, vou influenciar minhas pessoas, vou desenvolvê-las em cima daquilo. Né? Sensacional. Assim, eu até fico espantado porque eu te fiz uma pergunta e fugiu totalmente da minha expectativa de resposta. Porque é exatamente isso. Eu pelo menos, né, venho estudando muito sobre gestão, sobre empreendedorismo. E chega em determinadas situações que não tem livro que vá resolver o teu problema. Não. Você precisa apostar, você precisa colocar skin in the game, né? Então você precisa dessa ousadia. E é ousado da tua parte porque você traz para a tua operação a base, né? A base da tua operação, o teu operador logístico lá, você tira ele do chão dele, de fábrica dele, mostra para ele qual é a realidade dele, porque, igual você falou, é muito bonito você chegar e falar para ele, eu preciso disso porque... Não, leva lá e mostra para ele. Não existe melhor modelo de gestão, ao meu ver, do que você mostrar para uma pessoa o porquê que ela está fazendo aquilo ali. E uma coisa importante que eu aprendi, você falou um pouco sobre escutar, né? A gente conversou um pouco sobre isso, né? Poucas pessoas fazem isso, eu falo poucas num cenário nacional, né, internacional. Poucas pessoas fazem isso por quê? Porque escutar a reclamação de cliente, escutar a vida real, às vezes dói. E tem gente que não gosta de escutar notícia ruim. Tem gente que gosta só de céu de brigadeiro. Né? E quando você se lança, você se joga na frente de um cliente, você está lá para escutar aquilo que você não sabe fazer. E que você faz muito mal. E você tem que ouvir e falar, pois realmente isso não está legal mesmo. Mas eu me comprometo a olhar, a trazer, a melhorar. Né? Então essa exposição de estar na linha de frente com o cliente, ela traz um aspecto muito positivo, mas pode trazer algumas dores. Sim. E se você não tem, né, consciência que nem tudo e obviamente em nenhuma empresa tudo é perfeito, você vai escutar coisas que não funcionam bem, e isso não for um motor de mudança, não for uma oportunidade para você, dificilmente você vai disseminar uma cultura de CX, uma cultura de centralidade, etc. Mindset, né? Escutar o cliente,
não é através da pesquisa e do PowerPoint. É escutar ele na sua frente reclamando, né? Às vezes com o produto na mão, enfim, né? Entendendo a vida real. Até fazer um tal do cliente oculto lá. Né? Você se esconde e tal, faz um personagem lá para poder ouvir o que está acontecendo na vida real. Show, sensacional, Rodrigo. Muito, muito obrigado mesmo pela aula aí. Foi um momento inexplicável aqui, porque igual eu falei, a gente espera escutar uma coisa e acaba vendo uma outra visão, uma outra percepção do negócio que, com toda certeza, igual eu já tinha comentado antes, né? Eu vou adaptar tudo isso para minha realidade, vou começar a aplicar aqui, porque eu tenho certeza que são só saem frutos positivos daí. Então, se quiser quiser fazer alguma pergunta, deixar alguma mensagem aí para o nosso podcast, alguma sugestão, você como nosso cliente aqui de melhoria, fique à vontade. Não, excelente. Eu agradeço novamente o convite, Lucas. Eu acho que essas iniciativas são muito boas, porque formar pessoas, você não precisa de muita sofisticação, né? Muito padrão, nem nada. Você precisa ter realmente vontade, né? Você precisa ter vontade, você precisa ter espírito, né? Porque nós estamos falando de gente. Sim. E treinar, capacitar pessoas, você tem que se doar, né? Você tem que realmente dar a famosa última milha que eu falei, o last mile, né? Sim. Você tem que fazer algo a mais, né? Porque o padrão todo mundo faz. Aquele que faz diferente, ele se diferencia. E isso vale para o mundo de cliente, isso vale para o empreendedorismo, isso vale para o líder, né? Isso vale para qualquer profissional. Aquele que faz diferente, ele se destaca. Sim. E o fazer diferente agrega valor. O padrão, a manada está por aí, né? Todo mundo segue a manada, segue o cardume de peixe, tudo bem. Agora, aquele que se destaca e às vezes até utiliza o contraditório como elemento de agregação de valor, realmente tem uma tendência a se destacar. Show, legal. Obrigado mais uma vez, Rodrigo, pela sucesso, participação. né? Obrigado pela aula aí. Com certeza vai ser a primeira participação de muitas que você terá aqui conosco, que tenho certeza que espero que tenha sido interessante para você também, que aqui para nós foi sucesso. Gostaria de agradecer aí o pessoal do Clube do Audiovisual para reconhecer o trabalho deles aí que estão nos apoiando aí na nossa produção. Muito obrigado, time. Vamos ficando por aqui então, agradecemos aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores aqui. É um momento muito, muito bacana para todos nós aqui poder compartilhar todo esse conhecimento do Rodrigo aqui com vocês. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, deixa aí, ativa sininho. Eu ainda não tô muito bom nesse negócio de lembrar o pessoal, cara. Mas quando eu lembro, eu falo. Então curtam, nos sigam aí, vocês sabem o que precisa ser feito. E para que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo. Obrigado a você. E o mundo é nosso. Isso aí. Valeu. Valeu, Tchau, pessoal. time.